o Senhor. Você já tentou resolver um conflito, tentando falar mais alto do que a pessoa? E nada resolve, não resolve nada, né? Piora a situação. No dia de hoje, nós vamos entender como a palavra de Deus nos ensina, né, a apaziguar. Quando está uma situação difícil, né, pessoas estressadas chegam diante de você, né, com agressões. E a Bíblia ensina como a gente quebrar o furor daquela pessoa, né? Fica até o final e vamos estudar a palavra do nosso Deus no dia de hoje. Aqui no livro de Provérbios, irmãos, 15. Aqui no livro de Provérbios, irmãos, 15, o primeiro diz assim, ó, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, aqui nessa passagem, o Senhor ele nos ensina como apaziguar as situações difíceis. Quando chega uma pessoa diante de você, né, com raiva, querendo te atingir, querendo te atacar, né? Eu posso estar falando para pessoas que passam problema difícil com o esposo, com filhos rebeldes, mesmo com alguém que se diz amigo, com vizinhos, não sei. Mas a palavra de Deus, né, ela ensina em como lidar nessas situações. Aqui está dizendo a resposta branda. Então, a resposta é aquilo que você vai dar a alguém que já te falou. Né? Aqui a Bíblia está dizendo a resposta. Então, não é qualquer tipo de palavra, não é qualquer situação. É quando alguém já tem dito alguma coisa. E que resposta você vai dar como cristão? Muitas vezes tem falado com dureza, para te provocar, né? Para fazer você sair do sério. E a palavra ela te ensina como lidar nessa situação. Aqui, irmãos, resposta, a palavra resposta quer dizer responder, dar uma réplica, devolver uma palavra, reagir verbalmente a alguém. É uma resposta consciente, né? Ponderada, escolhida, não automática, né? A Bíblia ela ensina a não dar aquela palavra automática, né? O que veio na boca falar. Como se responder com o tom, a intenção, a atitude do coração ao falar, não apenas responder. Tem a atitude, né? O tom da voz, a forma. Porque muitas vezes você fala uma palavra até que não é grosseira a palavra, mas a forma de você falar. O seu tom de voz mostra que você está alterado, mostra que você está estressado e pode estressar cada vez mais aquela pessoa. Então não é só a palavra, né? É como você fala, a maneira que você fala, a forma que você vai responder aquela pessoa. Então quando a pessoa vier com dureza, né? Qual a forma de responder essa pessoa? E aqui está dizendo branda, né? A resposta branda. Que quer dizer suave, macio. O que é uma resposta branda, né? Quando alguém vem com a palavra para te atingir, para te magoar, para te ferir, você te faz uma pergunta, te diz alguma coisa, você tem que dar aquela resposta. De que maneira? Você tem que ser branda, tem que ser com calma. E para isso, irmãs, veja, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, assim, eu não posso dar uma palavra branda a alguém que eu tenho raiva dela. Eu não posso ser brando com alguém que eu tenho alguma mágoa dela. Então, para primeiro eu fazer como aqui manda a palavra, eu tenho que primeiro limpar o meu coração, né? Porque se meu coração estiver sujo para com aquela pessoa, por exemplo, se é um esposo, muitas vezes que diz muita coisa que te entristece, muita coisa que te fere, você tem que liberar um perdão. Tem que liberar um perdão, porque se o seu coração tiver mágoa, tiver ressentimento, você não vai conseguir falar branda com ele. Você pode até falar uma palavra que não fira, mas o tom vai ser um tom agressivo. Entendeu? Então, assim, primeiro tem que tratar o coração. Aí diz a resposta branda, né? Que é suave, macia, delicada, gentil, não violenta, não áspera. É a mesma, essa palavra branda é a mesma raiz da palavra usada para coisas fisicamente macias, como tecido, como carne nova, né? E também para atitudes do coração, que é como eu falei para você, tá? Tem que estar dentro do coração. A gentileza, quando você é gentil, quando você ama dentro do seu coração, você não consegue dar uma palavra dura. É de você, porque a palavra sai de dentro do coração. Com a boca, eu só vou expressar o que está dentro do meu coração. Então, assim, se você tem raiva da pessoa, você tem que dobrar o joelho, liberar um perdão. Se é um esposo que tem te ferir, tem te machucado, se você não perdoar ele, você não vai conseguir tratar ele bem. Então, a resposta branda, ela desvia o furor. E é bem interessante aqui o desvia, irmãos. Desvia, voltar, fazer voltar atrás, fazer tornar, desviar de um caminho, mudar a direção, reverter uma situação. Então, a palavra branda, ela tem o poder de reverter uma situação. Muitas vezes aquela situação caótica, você está no meio de pessoas que só te ferem, que não gostam de você, aquela situação difícil, mas a sua reação àquilo ali vai mudar, pode mudar o rumo da história. Pode mudar a direção da situação que está acontecendo. Então, muitas coisas dependem de mim, depende de você. Aqui no livro de Hebreus, irmãos, 12:12,
A Bíblia diz assim, ó, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu tenho que buscar a paz. Se alguém está me atingindo, se alguém está me ferindo, eu não posso bater com a mesma, do mesmo jeito que ela. Né? E a gente vai ver no final do versículo o porquê. O que é que vai acontecer se eu for da mesma forma? Não, mas ela está fazendo sim, irmãos. Mas é tão difícil, né, viver uma vida com briga, com guerra, né? Que a gente procure a paz, porque isso é bem, faz bem para nós, faz bem para nossa saúde, né? Porque raiva de alguém é como você beber um copo de veneno e esperar outra pessoa morrer. Entendeu? Só vai fazer mal a você mesmo. Então é muito bom quando a gente procura a paz. E a Bíblia manda, somos pacificadores. Lá em Mateus 5 e 9, a Bíblia diz que é bem-aventurado, feliz são os pacificadores. Que são pacificadores? Os que procuram a paz, buscam a paz. E tem que ser com todos. E a gente tem exemplo disso, irmão, no livro de Gideão, de Juízes, a história de Gideão. Gideão, quando Gideão, a história de Gideão, lá em Juízes 8, do 1 ao 3. Procura aqui, Juízes 8, do 1 ao 3, conta a história que o povo veio, né, fazer guerra, queriam brigar com Gideão, mas Gideão apaziguou somente com as suas palavras. A palavra branda, ela falou uma palavra que foi bem aos olhos daquelas pessoas e elas foram embora, voltaram. Mas eles vieram com cara de guerra para lutar contra Gideão. Aqui, Juízes 8 e 1. Então os homens de Efraim lhes disseram: Que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste para quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Contenderam, queriam briga, queriam guerra. Porém, veja a reação. A Bíblia diz porém por quê? Porque Gideão agiu de maneira inesperada. Não era daquela maneira que eles queriam que ele agisse, né? Porém, ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Vê, ele elogiou eles como se ele tivesse feito algo maior do que eles. Então, aquilo ali desarmou aqueles homens totalmente. E Gideão teve paz com aqueles homens. Então, a Bíblia nos instiga a isso. Então, irmãs, continuando aqui, a resposta, né? Quando alguém te faz um questionamento, chega ali com dureza, a Bíblia diz que a resposta branda desvia, ela muda a direção, ela muda o curso da situação, da história. Tem alguma coisa para acontecer, a tua resposta, irmãs, ela pode mudar a história, mudar a situação. Então, eu posso mudar a situação através da minha boca, escolhendo as palavras. Como eu já falei, não é uma palavra automática, não é algo instantâneo, não. Eu tenho que pensar. Será que é aquilo ali? E a forma de falar também, como eu falei para vocês. Se eu tiver mágoa daquela pessoa, eu não vou conseguir simplesmente falar bem com ela. Eu tenho que limpar primeiro meu coração para poder ser brando, para poder ser calmo com quem está me ferindo e com todos. Já aconteceu comigo muitas vezes, aconteceu com pessoas, tinha pessoas que batiam muito de frente. E teve um dia que eu escolhi, eu disse, não vou brigar mais com essa pessoa. Ela vai brigar só. E ela muitas vezes ligava para mim, né, aquele furor, aquela muito brabo, tava brabo mesmo, aquela braveza. E eu falava bem calma, olha, irmãs, na mesma hora acalmava, aí se pedia desculpa. E eu comecei a observar aquilo ali, que a Bíblia, ela sabe o que está dizendo. Comecei a observar que era verdade, que quando eu era branda, aquela pessoa se acalmava, aquela pessoa reagia, a maneira de reagir. Mas se eu fosse do jeito que ela estava me tratando, ia ter briga, ia ter guerra. E a gente viveu o resto da vida brigando. Então tem que ter um para apaziguar. E se eu sou crente, se eu digo que tenho Deus na minha vida, eu tenho que ser pacificador. Tenho que me dar bem com todo mundo. Independente de quem seja, eu tenho que me dar bem com todos. E diz a resposta branda, desvia o furor, a raiva. Desvia, muda a situação. Tem uma situação ali para acontecer. Quantas mortes, irmãos, poderiam ser evitadas se a gente, se as pessoas elas agissem assim, com brandura, com delicadeza. Aí a resposta branda desvia o furor. Mas a palavra, veja aqui no primeiro foi resposta. Agora a palavra dura suscita a ira. O que é suscitar, irmãos? Suscitar é fazer subir, levantar, fazer crescer, aumentar, estimular, intensificar. A forma como falamos pode fazer o conflito descer ou subir. A maneira com que eu reajo pode fazer com que a pessoa que haja uma briga ou que haja paz. Muitas vezes alguém vem para brigar com você, realmente. Mas quando você vai com uma palavra doce, desarma aquela pessoa. Então, que possamos aprender, que eu possa aprender, né? Muitos conflitos podem ser evitados se, da minha parte, houver brandura, da minha parte, houver gentileza como serva do Senhor. O que eu estou falando não é fácil, né? E como eu estou dizendo, se você tiver raiva daquela pessoa, se você não gostar, você não vai conseguir
falar uma palavra branda com aquela pessoa. Vai sair raiva, vai sair, porque muitas vezes não sai palavra, irmão. Eu já conheci com muitas pessoas que não gostavam de mim. Elas não falaram, muitas vezes não queriam falar. Mas a forma de falar, demonstrar que estava sem paciência. A forma de falar, demonstrar que estava com raiva. Muitas vezes falava baixo e falava num tom baixo e falava uma palavra não para magoar, mas o jeito de falar. Então também não é só a palavra que você vai falar, é o tom de voz, a forma de falar, a maneira de falar, respire. Né? Você não é obrigado a dar uma resposta na hora. Né? Você pode pensar, olha, eu vou pensar, olha, se cala, espera ele falar mais de uma vez, né? Para poder dar a palavra certa, irmãos, para poder apaziguar, porque é muito gente viver em briga, viver em guerra, né? É muito difícil a gente viver assim. É muito bom quando a gente vive com paz, onde a gente chega é paz, né? Onde a gente chega se dá bem com todo mundo, mas tem pessoas que qualquer coisa, né, é contenda. Contenda é isso, é fazer questão por tudo. E vai vir guerra com fulano, vai vir guerra com ciclano. Eu tenho que aprender, eu preciso aprender a viver em paz com todo mundo, independente. Eu não tenho que aprender só viver em paz com quem é manso, não. Por quê? Porque durante a minha vida eu vou topar com manso e vou topar com brabo. E como crente, serva do Senhor, eu não posso estar com escândalo, contenda. Eu chego, aquela irmã dali, onde chega faz guerra, onde chega a briga, não. Eu tenho que ser brando, eu tenho que pensar na palavra que eu vou falar. E para isso, meu coração tem que estar limpo diante de Deus, para com as pessoas, não ter raiva, não ter mágoa. Perdoar, porque se eu não perdoar, Deus também ele não me perdoa, é o que a Bíblia diz. Então eu espero ter ajudado você, né? Quer resolver um conflito, quer desarmar uma pessoa brava, pode ser um esposo que te maltrata, que chega, né, te tratando mal. Experimenta, quando ele vier te tratar mal, trata ele com brandura. Agora é o tom de voz, como eu falei, o coração tem que estar limpo, primeiro tem que entregar a Deus em oração, tem que perdoar para primeiro sair a brandura e a delicadeza, senão não vai sair. Vai sair bravura, você não vai conseguir, muitas vezes você não fala uma palavra que magoa aquela pessoa, mas o tom demonstra raiva, o tom demonstra furor, e ela vai perceber, tem um tom de voz também. A expressão do rosto, a forma de falar, e quando você tem paz no seu coração, aí você consegue. Mas somente se você perdoar com todo o seu coração, se você amar aquela pessoa. Que a Bíblia diz que eles são os pacificadores, né? Bem-aventurado, é feliz. Aqueles que buscam a paz, é necessário. Se possível for, quando estiver em vós, tende paz com todos. Então eu tenho que buscar a paz e segue-a. Aqui ó, em Hebreus, busque a paz e siga. Busque. Eu não tenho que esperar que a paz venha até mim. Fulano vem fazer paz comigo, não. E muitas vezes a gente fica, não, mas só eu que faço, mas só eu sim, irmãs. Mas Deus, ele tem recompensa, né? A gente pensa que a gente vai perder e que se fulano fizer isso, eu não disser... Mas a gente, irmãs, muitas pessoas, tem pessoas, hoje eu conheço até, pessoas que eram briguentas e por uma atitude boa, a guerra acabou, houve paz e no dia de hoje são melhores amigos. Mas se um não quiser, como tem até um ditado que diz, se um não quer, dois não brigam. Então, quer apaziguar, quer desarmar quem está te maltratando, seja brando com ele. Quando ligar para você naquela maior agonia, você simplesmente se cala, Deus me dê graça. Quando ele estiver lá, você pede graça a Deus e fale com doçura. Olha, meu amor, quando você estiver mais calma, a gente conversa. Olha, meu amor, assim, assim, assim. Meu bem, fale uma palavra branda, elogie. Veja o que Gideão fez. Gideão elogiou aquelas pessoas. Gideão disse, o que eu fiz diante do que vocês fizeram? Então, desarmou aquelas pessoas. Né? E ele só teve a ganhar. Porque se Gideão fosse com braveza também, ia haver guerra, pessoas iam morrer, ia haver uma situação difícil. Mas diante da atitude de Gideão, houve paz, houve tranquilidade. Gideão ainda estava cansado de guerra já, ia ter que guerrear mais contra os seus, né, as pessoas ali próximas. Então, irmãos, que nós possamos buscar a paz. É com todos. Eu tenho que saber lidar com todo tipo de pessoa. Não é só saber lidar com o meu irmão que está do lado do meu lado, não. Eu tenho que saber lidar com todo mundo. E muitas vezes é isso que Deus está me ensinando. Então, seja brando, fale com brandura, fale com gentileza. Você só tem a ganhar. Você pode achar que está perdendo agora, mas lá na frente você vai ver o que vai acontecer. Porque a gente colhe aquilo que a gente planta, né? Aquela pessoa, ela vai entender. Ela vai ver, desarma a pessoa toda. Eu já tive, irmãos, eu já tive experiência, como eu estou falando. Eu era uma pessoa muito braba, muito rude, muito ignorante. Mas quando ligava e quando às vezes falava e que eu vinha com aquela palavra branda, irmãos, aquela pessoa se desmontava todinha. Começava a falar calmo, falar bem.
E você, meu Deus, realmente, né? A Bíblia sabe o que está dizendo. Então eu espero ajudar. Se é um conflito no casamento, se é um conflito com teu vizinho, se é um conflito, não sei, mas que pode ser desbaratado com uma palavra de brandura, com doçura. O amor, irmãs, ele desmonta o ódio. Quando a gente tem amor dentro do coração da gente, a gente só tem a ganhar. Então fique na paz de Deus.